E aí, queridos, tudo bem? Professor Gilmar de Química, simulado, sistema passe, questão 102. É uma questão de radioatividade. Professor, as questões de radioatividade são muito simples em vestibulares, né não? Aí, aqui é a velha pergunta, né não? Então vamos com calma. Então nós temos questões que vêm falando sobre as emissões radioativas, as características, propriedades, alfa, beta e gama, muito cuidado. Questões de meia-vida, recorrente, principalmente no Enem, e questões sobre fissão e fusão nuclear. Essa questão aqui, eu envolvi um pouquinho de meia-vida e vida média. Muito cuidado, beleza? Só para lembrar alguns conceitos. Por exemplo, a meia-vida de um material radioativo, já que é uma reação primeira ordem, ela é aproximadamente 0,7, porque é o Ln de 2, que é 0,693. Então, é aproximadamente 0,7 sobre a constante radioativa. Agora, você tem que lembrar o seguinte, que a constante é a fração de átomos desintegrados, ou seja, é 1 sobre a vida média de um material radioativo. Então, se eu unir essas duas fórmulas, chegamos à seguinte conclusão, que a meia-vida ela é aproximadamente 0,7 da vida média. Um pouquinho aqui da aula sobre meia-vida. O que é esse 0,7, professor? 70%. Então, a meia-vida é em torno de 70% da vida média de um material radioativo, ok? Então, vamos para a questão. O fósforo possui uma vida média, cuidado, é vida média e não meia-vida. Está dizendo que a vida média do fósforo é de 20 dias. Está dizendo aqui que é de 20 dias. Diante de um rejeito radioativo contaminado com esse isótopo, esse é levado para o armazenamento, ou seja, para a armazenagem, ficando isolado por alguns meses. Tempo suficiente para que não seja mais radioativo, já que a meia-vida segue um decaimento exponencial. Partindo de uma certa massa de fósforo 32, aí a pergunta, gente, ó, a fração restante após 140 dias, que é a fração em porcentagem. Então, toda vez que fala em porcentagem, iniciamos o raciocínio com 100%. Se você quiser desenvolver a questão metade, metade, metade. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o valor da vida média. Então, a meia-vida é aproximadamente 0,7 da vida média. Beleza? 0,7 da vida média. Então, vamos calcular aqui a meia-vida. Então, a meia-vida vai ser igual a 0,7, a vida média 140 dias. Só corrigindo aqui, a vida média aqui é igual a 20 dias, não é isso? Ó, você volta no texto, a vida média é 20 dias, ele quer a fração após 140 dias, deixando bem claro aí a pergunta. Então, a meia-vida, que eu chamei aqui de T, 1 sobre 2, é 0,7 vezes a vida média, que é 20 dias. Então, a meia-vida é de 14 dias. Pronto. Aqui é a meia-vida do fósforo 32. Então, nós temos a seguinte situação. O fósforo 32 tem a meia-vida de 14 dias, eu quero a fração restante após 140 dias. Você pode fazer usando a fórmula ou pode fazer apenas metade, metade, metade. Por quê? Como o tempo é de 140 dias e cada meia-vida são de 14 dias, então você vai ter aqui um total de 10 meias-vidas. Então, no início é 100%, primeira meia-vida 50%, então você vai fazendo isso 10 vezes. Pela fórmula, vamos lá. A quantidade final de um material radioativo ela é igual à quantidade inicial, nesse caso aqui a porcentagem, dividido por 2 elevado a x, onde esse 2 elevado a x representa o número de meias-vidas, o x, tudo bem? Então, a porcentagem final é igual à inicial, é 100%, 2 elevado a x, x é o número de meias-vidas, que é 10. Então, nós temos 100, 2 elevado a 10, você vai encontrar o valor aí de 1024, tudo bem? Então, gente, a porcentagem final fica 0,097. Isso equivale a aproximadamente 0,1%, tudo bem? 0,1% aproximadamente, onde temos aí a letra A. Agora fica aquela observação. Se você quer desenvolver metade, metade, então vamos lá, 100%, após a primeira meia-vida, 50%, após a segunda meia-vida, 25%, você vai fazendo isso 10 vezes. Cuidado com as aproximações, ok, gente? Valeu!